Existem algumas pessoas que definem bem a sua profissão, ou são mais comumente conhecidas como as pessoas que transformaram o jeito de como a sua profissão é encarada pelas outras pessoas, demais profissões e a sociedade. Bem-vindos ao canal O Mundo Dentro da Minha Cabeça. No vídeo de hoje, retomaremos uma série que vínhamos fazendo no canal sobre os grandes nomes do cinema. Começamos essa série com diretores como Sergio Leone, diretores como Christopher Nolan, mas agora queremos dar um passo pro lado, não digo nem para trás nem para frente, para deixarmos os enfoques da câmera um pouco longe dos diretores e tratarmos daquele que faz a arte, daquele que é produto da arte, daquele que é o intérprete da arte, o ator. O ator é uma profissão antiga, vindo desde a Grécia, desde Roma, com os seus teatros gigantescos, com os seus teatros de pedra, o teatro que fazia parte da educação das pessoas, que fazia com que as pessoas refletissem, que traziam peças de teatro que diziam sobre a sociedade em si, em que as próprias pessoas viviam, e convidavam elas a refletirem sobre o estado da sociedade e os problemas que ela sofria através da arte, através da dramaturgia. A dramaturgia nada mais é do que um jeito de encarar a realidade transmodificado para o entretenimento, transmodificando os significados para que eles sejam entendidos de forma mais digestiva ao público. A dramaturgia, muitas das vezes, pega aquilo que é real, que uma sociedade passa, mais geralmente os seus problemas, e transforma aquilo em uma história entretiva, uma história que cativa e que faz refletir sobre os problemas em si da própria sociedade. Muitas das vezes o cinema é visto como uma forma pura de entretenimento. Pode ser por ser mal interpretado pelos seus hoje populares filmes de herói ou filmes de ação de brucutus que não levam muito a pensar. Mas como nós vimos no vídeo passado sobre o Rambo, até os filmes de brucutu ou os filmes voltados para a ação podem trazer sim uma reflexão anti-guerra e pró-paz que muita gente não vê por estar dentro das entrelinhas do próprio roteiro do filme. É motivado por essa missão dramaturga, por essa missão em fazer a sociedade refletir os seus problemas, que os atores têm um papel importante na feitura de qualquer obra de arte dramatúrgica. Claro, sem o roteiro, os atores não são nada, mas sem ninguém para interpretar o roteiro, os roteiristas também não existiriam. O ator carrega a emoção do texto para dentro da tela, para cima do palco, para as ruas ou para qualquer lugar. Porque a arte não tem lugar. Você pode fazer arte nas ruas, a arte num palco, a arte num estádio, ou a arte na internet, como é o caso de vários criadores de conteúdo do YouTube que fazem a sua arte para entreter milhões de pessoas neste pequeno site. É motivado também em querer e gostar de transmitir emoções humanas que o ator se empenha. É para desvendar o que é o ator que hoje vamos fundo na carreira de um dos maiores nomes da atuação e um dos meus ídolos favoritos. Hoje vamos contar a história de Alfredo James Pacino. E como Al Pacino, como é conhecido no mundo do cinema, modificou a arte de se fazer cinema e criou um novo tipo de ator. Um ator que sente as emoções do personagem, baseado no método de Stanislavski,
Al Pacino criou um novo ressignificado de que é ser ator. Um ator não só passivo, que interpreta o texto como se fosse um robô, como antigamente se interpretava, mas um ator que é a expressão do método, que interpreta o seu personagem com afinco, paixão e emoção. Então sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal. Espero que gostem, deixem o like e comentem já no início do vídeo qual o seu filme favorito do Al Pacino. Será que ele está dentro do top 10 que virá no final do vídeo e das indicações futuras? Não perca essa viagem e embarque comigo num vídeo que explora a vida de um dos grandes atores da sétima arte. O vídeo começa agora. Alfredo James Pacino nasceu no Brooklyn, Nova York, em 25 de abril de 1940. No East Harlem, ele cresceu. Filho único de Salvatore Pacino, um pedreiro siciliano, e Rose Gerardi, uma jovem de origem italiana com espírito forte e independente. Quando Al Pacino tinha apenas 2 anos, seus pais se separaram. Ele se mudou com a mãe para o South Bronx, onde foi criado em um pequeno apartamento pelos avós maternos, imigrantes, vindo diretamente da Sicília. A infância de Alfredo foi marcada por dificuldades financeiras e solidão, sem figuras paternas consistentes. Buscou refúgio no mundo da imaginação e do teatro, fascinado por filmes e peças de Shakespeare. Aos 9 anos, já encenava peças na escola. Ele costumava ser chamado de Sonny pelos amigos e pelos professores. Durante a adolescência, passou por momentos difíceis. Fumava, bebia e chegaria a ser preso por porte de arma aos 16 anos, embora tenha alegado ser um mal-entendido. Apesar dos desvios de caráter, sua paixão pelo teatro nunca morreu. Contra a vontade da mãe, que desejava um caminho mais seguro para ele, abandonou o ensino médio aos 17 anos e entrou numa escola de atuação, a High School of Performing Arts, que frequentou ininterruptamente devido à necessidade de trabalhar em empregos como faxineiro, balconista e até coveiro. Aos 19 anos, perdeu a sua mãe, e pouco depois também sua avó, 2 pilares de sua vida. A dor dessas perdas profundas moldaria sua entrega emocional como ator. Foi este luto que levou a mergulhar de cabeça no teatro, encontrando finalmente o lar artístico no Actors Studio, sob a tutela de Lee Strasberg, o grande mestre do método. Vamos fazer uma pequena pausa e uma pequena digressão para tratar do que seria o method acting, ou o ator que se entrega ao método. Um dos grandes nomes da atuação, que escreveu livros teóricos sobre a arte de atuar, foi Vinceslav Stanislavski, um russo, poeta e também dramaturgo, que gostava que seus atores, os atores que interpretavam suas obras, trouxessem para fora o que de mais traumático tinham passado na vida. Para Stanislavski, a verdadeira atuação, a atuação verdadeira, a atuação com a verdade, que transmite para o público, que faz o público crer que aquilo é muito mais do que um mero entretenimento, é a atuação que parte da verdade psicológica de cada ator. Então, para Stanislavski, o ator deveria procurar em sua mente passagens que remetessem à emoção que ele queria transpor no palco. Um exemplo simples. Se um ator de Stanislavski quisesse transmitir alegria, ele então deveria procurar nas suas memórias, nas suas experiências e no seu dia a dia uma sensação, uma prática que o fizesse feliz, para que quando ele estivesse no palco e precisasse interpretar uma cena que a principal emoção fosse a alegria,
ele lembrasse daquele momento de alegria do seu dia a dia, ou do seu passado, ou da sua vida, das suas experiências, e trouxesse com a mesma fidelidade, com a mesma verdade para o palco. É a partir das memórias, para Stanislavski, que o ator consegue interpretar uma cena com verdade. E é a partir desse conceito que o Actors Studio de Lee Strasberg trabalhava os seus atores. Trabalhava os atores a partir de suas memórias, a partir de suas emoções internas, para que eles se transformassem em grandes leões no palco e pudessem interpretar a cena com a maior vivacidade e verdade possível. Foi então, no Actors Studio, que Al Pacino se tornou discípulo do método de acting. E ele vivia intensamente as emoções do personagem, como mandava os ensinamentos do local. Recorrendo às próprias experiências e memórias, Strasberg viu que Pacino tinha uma sensibilidade rara. Era um ator capaz de transmitir fúria e fragilidade com igual autenticidade. Esse treinamento moldaria todas as grandes atuações de sua carreira. Em Pacino, a dor, a violência e a ternura e o silêncio vinham carregados de verdade emocional. E não foi só Al Pacino que foi treinado no Actors Studio. Eu penso em fazer um vídeo especial sobre esse grande estúdio de atuação, essa grande escola de atuação, que não só revelou Al Pacino, mas como também Robert De Niro, Marlon Brando e tantos outros atores. Mas seguindo, o início de carreira do Al Pacino foi meio conturbado. Ele não conseguia a chance em grandes produções da Broadway, que é o local em que um ator sonha em atuar para que chame a atenção do cinema. Mas, fazendo peças pequenas, ele ganhou um Obie Award, um pequeno prêmio teatral da sua região de Nova York. Ele se destacou em pequenas peças e pouco a pouco galgou grandes degraus para se dirigir em relação ao cinema americano. Foi em 1969, com o filme Eu, Nathalie, que ele estreou no cinema. Mas foi com The Panic in the Needle Park, de 1971, que Hollywood percebeu o seu talento. Ao interpretar um viciado em heroína, ele interpretou com realismo visceral, trazendo todos os sentimentos que ele sentiu quando criança: o abandono do pai, a morte da avó e a morte da mãe. Foi esse filme, inclusive, que chamou a atenção de Francis Ford Coppola, que viu em Pacino o rosto perfeito para Michael Corleone, papel que mudaria sua vida e o cinema para sempre. Em 1972, veio o divisor de águas para a carreira de Alfredo James Pacino, O Poderoso Chefão, onde ele interpretou um dos personagens mais complexos do cinema. De jovem idealista a chefão da máfia, Michael Corleone foi uma aula de construção dramática em 3 filmes: Poderoso Chefão Parte 1, de 1972, Poderoso Chefão Parte 2, de 1974 e Poderoso Chefão Parte 3, de 1990. Além das atuações fantásticas da trilogia de Poderoso Chefão, em que ele interpretou um jovem ascendente no crime, Al Pacino também foi reconhecido na década de 70 em interpretar outros personagens, como Frank Serpico, do filme Serpico, em que ele interpretava um policial que combatia a corrupção na própria polícia e pagava o preço por isso. Também interpretou o personagem revolucionário em O Dia de Cão, em 1975, em que ele interpretava um homossexual que era apaixonado por um trans e, para pagar a cirurgia de seu grande amor, decidiu roubar um banco. Em Justiça para Todos, de 1979, Al Pacino, por meio do filme, cria um personagem que questiona a corrupção do sistema judiciário americano ao tentar livrar um homem rico de uma condenação por abuso de menores. A premiada década de 70, que rendeu ao Pacino as indicações
para melhor ator, seguindo o filme Sérpico e Um Dia de Cão, decaiu na década de 80, que foi instável. Após alguns fracassos de crítica, Al Pacino retorna com força em Scarface, de 1973. Sua performance como Tony Montana, um migrante cubano que se torna o chefão do narcotráfico, foi inicialmente criticada pelo exagero, mas com o tempo o filme virou cult, sendo adorado por todos e um ícone da cultura pop. Apesar do sucesso de Scarface, Pacino começou a recuar da fama, tornou-se mais recluso e cuidadoso com os projetos. Também enfrentou problemas com álcool durante os anos 80, algo que viria a superar mais tarde. Durante os anos 80 e durante as suas outras carreiras, Al Pacino recusou papéis como Han Solo em Star Wars. Também Exterminador do Futuro, que foi adotado por Arnold Schwarzenegger, Rocky, um lutador, e Rambo, como a gente viu no vídeo passado. Mas foi nos anos 90 que Al Pacino teve seu retorno triunfal. Foi a década que ele ganhou seu primeiro Oscar por Perfume de Mulher, como coronel cego Frank Slade, em que ele tentava encontrar um sentido na vida, apesar da deficiência lacônica e da depressão que sentia. Em O Pagamento Final, Carlitos Way, de 1993, Al Pacino provou novamente que poderia ser um ator que comove as pessoas, interpretando o comovente e também confuso traficante e dandy de Nova York, Carlito. Numa atuação emocional e emocionante, Al Pacino provou que ainda era um autor dramático de mão cheia. Em Fogo Contra Fogo, teve seu aguardado encontro com um amigo e ator geracional, Robert De Niro, em que Al Pacino interpretava o policial e De Niro interpretava o bandido, e era um filme de caça ao rato e de gato e rato, em que tivemos o grande privilégio de ver essas duas lendas atuarem pela primeira vez juntos, já que nas décadas seguintes ele atuaria mais vezes. Foi em 1997 que Al Pacino serviu de escada e atuou ao lado de uma grande promessa do cinema daquele tempo, Johnny Depp. Foi um filme que lançou Johnny Depp à fama, e Johnny Depp deve muito e trata com muito carinho a oportunidade que Al Pacino deu ao dizer o seu nome e que queria trabalhar com ele neste filme. Também, em 1999, ele foi indicado novamente para outro Oscar, seguindo o filme Um Informante, em que ele atua ao lado de Michael Douglas, em que ele é um jornalista que busca um informante para derrotar a indústria do cigarro nos anos 70. A partir de 1999, Al Pacino retorna para o teatro, em que interpreta vários papéis shakespearianos e ganha vários Tony Awards. Al Pacino tenta se aventurar num meio em que ele não havia feito nada de relevante, mas que havia se tornado um gigante do entretenimento graças a indústrias como a HBO. E foi com a HBO que Al Pacino fez sua estreia na televisão. Em 2003, ele foi Roy Cohn em Angels in America, que é baseada na obra de Tony Kushner. A minissérie é uma crítica social e política da era Reagan, tratando da epidemia da AIDS. Pacino interpreta Roy Cohn, um advogado gay, homofóbico e moralmente duvidoso. Com a atuação brutal, humana e repulsiva ao mesmo tempo, ganhou o Emmy, o Globo de Ouro e o SAG Award, uma de suas performances mais ousadas e transformadoras. Outro triunfo televisivo nesta época, em 2010, Al Pacino interpretou o Dr. Jack Kevorkian. Foi um impacto televisivo. Neste drama biográfico, Pacino encarna o controverso médico que defendia o direito ao suicídio assistido, conhecido como Dr. Morte. A performance é comedida,
emocionalmente complexa e sensível. Rendeu-lhe outro Emmy, outro Globo de Ouro e elevou o debate sobre a eutanásia nos Estados Unidos. Al Pacino, então, havia ganhado um Oscar, 2 Emmys, 2 Globos de Ouro e 5 Tony Awards pelos trabalhos no teatro interpretando Shakespeare, principalmente Rei Lear. Sendo assim, ele se tornou um dos primeiros atores a completar o EGOT, que é um ator que ganhou todas as premiações possíveis na seara de entretenimento dos Estados Unidos. Al Pacino não parou por aí, já mais velho e mais comedido em seus papéis, fez alguns papéis na década de 2010 que ainda provam que ele é um grande ator, como na série Hunters, em que ele interpreta um caçador de nazistas, ou também em Paterno, em que ele interpreta um técnico de futebol, ou Any Given Sunday, em que ele interpreta outro técnico de futebol americano. Foi também laureado pela sua atuação, apesar de pequena, em Era Uma Vez em Hollywood, filme de Quentin Tarantino. E também foi laureado em sua atuação em Casa Gucci, onde interpretou o patriarca da família Gucci, o grande titã da moda Aldo Gucci. Al Pacino, apesar de ser estridente nas telas e impactante, Al Pacino ainda fez, em 2019, o grande retorno à atuação, em que atuou ao lado de seus amigos Robert De Niro e Joe Pesci, no Dream Team dos Sonhos, dirigido por o grande diretor Martin Scorsese. Em O Irlandês, o filme exclusivo da Netflix, o rendeu uma última indicação ao Oscar como ator coadjuvante, qual ele não ganhou. Mas reavivou o interesse na história da atuação de Al Pacino e mostrou que, apesar de ainda ter 80 anos, Al Pacino ainda pode ser considerado um ator ativo e surpreendente. Interpretando Jimmy Hoffa no filme O Irlandês, Al Pacino trouxe novamente a sua carga emocional e sua jovialidade para a tela, em que impactou novamente uma geração ao mostrar que, apesar da idade, ele poderia ser o que sempre foi, um ator brilhante. Al Pacino, ao contrário da sua persona nas telas, na sua vida pessoal, é bastante reservado. Pacino é notoriamente reservado, pois nunca se casou, mas teve relações com atrizes como Diane Keaton, que era o seu par em Poderoso Chefão, Beverly D'Angelo, com quem teve filhos gêmeos, e Lucia Sola. Em 2023, aos 83 anos, tornou-se pai novamente com a sua então namorada Noor Al-Fallah. É solitário por natureza, amante do teatro, avesso ao glamour de Hollywood. Sempre viveu em Nova York, longe do circuito de celebridades de Los Angeles. Amigos próximos descrevem Pacino como introspectivo, disciplinado e devoto à arte. Sua carreira nunca foi sobre fama, foi sobre verdade e intensidade. Uma das últimas grandes aparições em público para Hollywood de Al Pacino foi ao apresentar a vitória de Oppenheimer como melhor filme no Oscar de 2023 e em 2024 apresentou prêmios no The Game Awards, em que inclusive premiou Hideo Kojima. Se eu pudesse dizer, uma das grandes atuações de Al Pacino é sem dúvida Michael Corleone. O jeito que ele molda o personagem de um menino ingênuo, jovem ingênuo, para o grande chefão da família Corleone é sem dúvida espetacular.
Se você acompanha o primeiro filme desde o começo até o terceiro, você vê que no primeiro filme, Al Pacino é sonhador. Ele somente quer ficar com Kay Adams, ter a sua família, ficar longe dos negócios do pai, que ele sabe que são negócios perigosos. Ele quer ser totalmente descolado da família Corleone, tanto é que nem usa na sua vida civil o nome que seu pai lhe deu. Corleone para ele é uma sina que ele quer ver longe, mas a partir do momento que seu pai é alvejado pelos inimigos mafiosos, Michael Corleone não vê outra alternativa a não ser se envolver nos negócios da família. E pior ainda mais quando seu irmão Sonny Corleone, apelido que Al Pacino tinha na infância, é também morto pelo seu cunhado Carlo Rizzi. Claro que Michael Corleone não pode provar a morte de Carlo Rizzi. Então, é a partir daí que ele adquire uma persona mais fria, calculista e observadora. A transformação de Al Pacino em jovem ingênuo a predador inescrupuloso é de deixar alguém sem palavras. Até o próprio Al Pacino ficou sem palavras quando não ganhou o Oscar de melhor ator por Poderoso Chefão 2 ou por Poderoso Chefão 1, em que ele julgava que era ator principal mais ainda do que Marlon Brando, que interpretava Don Corleone. Mas a justiça foi feita quando ele ganhou, depois de muitos anos, o Oscar de melhor ator por Perfume de Mulher e pelo seu papel como Coronel Frank Slade. Mas Al Pacino não se faz só de Michael Corleone. Outros papéis icônicos, como já dito, podem ser de Frank Serpico, de Tony Montana, de Coronel Slade e de Sonny Wordswitz, de A Dog Days Afternoon, Um Dia de Cão. Eu acho que este último papel de Al Pacino é tão poderoso que é o papel que define a carreira dele como um ator versátil, emocionante e inigualável. O jeito que ele transforma a raiva, o sentimento, a depressão de um homem gay que não pode se revelar gay por causa de preconceitos sociais, e do jeito que ele transmite o amor que este homem sente pelo seu companheiro, tanto quanto ele está disposto a passar pelo maior inferno de sua vida e cair em Ática para realizar o sonho de seu amado, que é a cirurgia de transformação de gênero. Imagina um filme tratar sobre estes assuntos em 1970, na década do estouro da AIDS, tratar sobre a cirurgia de transformação de gênero e o amor que foge do amor heterossexual. Num filme que passa em todos os cinemas americanos, que sabemos que é uma sociedade, assim como todas as outras, uma sociedade que é uma sociedade preconceituosa. Al Pacino, então, com Sonny Wordswitz, prova que pode, sim, trazer emoção e drama a qualquer situação. Em Carlito Brigante, Carlitos Way, ele prova que os mafiosos também choram. E com Vincent Hanna, ele prova que pode ser implacável. E com Roy Korn, ele prova que pode ser sofredor, um homem que sofre, que não quer admitir quem é, a partir de que contrai a doença tão perigosa que é a AIDS. Com Jack Kerouac, ele traz a sociedade americana a refletir sobre a morte assistida de pessoas que não têm mais como viver, pessoas que morreram, que o cérebro morreu, ou pessoas que o corpo está tão debilitado que não tem nenhum motivo ou nenhuma querência de vida.
E com Loy Bergman em Um Informante, ele mostra que a corrupção do poder dos Estados Unidos existiu e sempre existirá. Al Pacino é um crítico de várias coisas, desde o poder corruptível das sociedades pela máfia ou pelos grandes senadores. Al Pacino é um representante de uma geração de atores que inspirou atores, incontáveis atores, que tem o respeito de todos, não só pela pessoa boa que é, ou pelo ícone que é, mas também pelo método que imprimiu, que é só característica deles. Muitos críticos criticam Al Pacino por ser estridente demais ou fazer cenas em que ele passa do ponto, o que muitos chamam de overacting. Mas Al Pacino é, na verdade, um menino simples de Nova York, do Harlem e do Bronx, que ousou sonhar e transformar sua vida a partir da arte e do cinema. O legado do Al Pacino é incontável. Foi o grande ator do método junto com Robert De Niro e Marlon Brando. E está vivo até hoje para poder contar sua história. Mas já que ele está vivo, devemos homenageá-lo enquanto está com vida. É por isso que este vídeo foi feito. Para homenagear o grande homem e grande ator que impactou a minha vida quando eu tinha 13 anos ao ver o primeiro Poderoso Chefão. Percebi que Al Pacino tinha muito mais a oferecer do que um simples e renegado mafioso. Al Pacino, para mim, me inspirou a buscar a ser um ator, me inspirou a buscar a ser um escritor e me inspirou a buscar a ser um amante da arte, do cinema e da literatura. E inspirou em mim, inclusive, o amor que hoje sinto por Shakespeare, porque se não tivesse visto ele interpretar Rei Lear, talvez nunca teria lido Rei Lear e nunca teria lido as demais peças de Shakespeare. Enfim, Al Pacino, para mim, é um grande homem, é um grande ator, é um grande profissional. E é uma inspiração que eu levo para mim pela vida, tanto pela vida reservada e respeitosa que ele sempre teve, quanto pelas amizades e respeito que ele leva com seus colegas de trabalho. Enfim, este vídeo é uma pequena homenagem ao grande ator e ao grande homem que é Al Pacino. Espero que vocês tenham gostado e deixem no comentário e se inscrevam e deem like, pois esse vídeo dá trabalho. É um trabalho grande de pesquisa, de assistir e reassistir a atuação novamente do Al Pacino para tecer comentários para vocês. Esse aqui é um trabalho histórico que ficará preservado neste site enquanto durar a rede na internet. E você poderá consultar sempre que quiser fazer uma pesquisa ou se entreter. Então, tudo que eu peço é apenas o seu like. Se você quiser contribuir com o canal, deixarei no primeiro comentário fixado um Pix em que você poderá contribuir com as produções do canal. E se você gosta do canal, por favor, deixe temas de vídeo nos comentários, porque este canal também deve ser feito por vocês, a audiência. Agradeço o recente aumento de números de inscritos no canal e espero que o canal possa habilmente tecer a sua funcionalidade social, que é trazer reflexões profundas sobre e a partir de temas da cultura pop que nós possamos refletir sobre o andamento venal de nossa sociedade. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Te vejo no próximo. Muito obrigado por viajar comigo e te vejo mais uma vez na nossa nave para uma próxima viagem que não deve demorar. Tchau, até a próxima.